o Mal disse, eu não sou pediatra, sou emergencista, então, por favor, sejam queridos nas perguntas. Vocês não estão me escutando? Estão me escutando? Tô sim. Eu escuto aqui também, Ju. Heloísa, deve ser o seu áudio. Perfeito. Acho que é uma coisa pontual, né? Acho que porque ela não escutou nem alguém falando para ela, né? Que... Boa. Posso continuar? Manda bala, pode sim. Perfeito. Bom, hoje eu trouxe um tema que eu acho que é bem importante. A gente está entrando agora no outono, inverno. Acho que é uma doença que super faz sentido nesse atual momento. Eu falo um pouco rápido, acho que é coisa de emergencista. Se alguém quiser que eu repita, tiver alguma dúvida, pode ir perguntando no chat. Tá de um jeito aqui que eu até consigo ver, mas às vezes acho que se eu não conseguir ver, eu peço para agir ou para o Mal me interromper. Bom, vamos lá. O que a gente vai discutir hoje aqui na aula? Então, um pouco sobre diagnóstico, né? Exames complementares e se são necessários, quem deve ser internado e o tratamento ideal. Daí, falando um pouquinho sobre o tratamento ideal, a gente vai falar também um pouco sobre intubação, sequência rápida e outras coisas. Bom, tendo uma visão geral, assim, da bronquiolite, ela é a principal causa de internação entre os 2 e 6 meses, né? Entre os 2 meses aos 6 meses. É a principal causa de internação no pronto-socorro infantil. A gente tem que lembrar que é um quadro de obstrução das vias aéreas inferiores. O quadro ele tem uma gravidade variável, podendo uma criança tratar em casa e não ter nenhuma repercussão, desde um paciente que pode estar na UTI, entubado e precisando de um maior suporte. É uma doença sazonal, então agora no outono e inverno é uma doença que a gente vai ver bastante no pronto-socorro, mas não quer dizer que a gente não possa ver em outras épocas do ano, tá? Mas é uma doença sazonal que a gente vai ver mais agora no nosso pronto-socorro. Mais comuns em meninos e também mais comum em crianças que são expostas ao tabaco, né? Crianças que são filhos de pais tabagistas ou que moram em locais com pessoas tabagistas. Bom, só uma visão geral, depois a gente vai falar direitinho, mas basicamente a bronquiolite a criança tem um contato com o vírus, faz uma inflamação aguda das vias aéreas inferiores, com isso faz um edema e uma necrose das células epiteliais, e aí eu tenho uma impactação do muco intralumial. Mas, basicamente, assim, é o primeiro episódio de sibilância em lactentes, né, com menos de 12 a 24 meses. Bom, a transmissão, ela é por gotícula, tá? Também pode ser por fômites, mas principalmente por gotículas. Então, é uma gota aí um pouco mais macro do que aerosol. E aí, basicamente, é contato com familiares, cuidadores, mãe, pai, irmão pequeno, que tem um quadro de IVAs. Então, as crianças maiores, ou até mesmo os adultos, vão ter um quadro de resfriado comum, ou até mesmo só uma coriza discreta, sintomas muito discretos. E aí, com isso, pensando em escolas, creches, supermercados, igrejas, locais que com aglomeração e que pensando que as pessoas são vetores. Bom, basicamente, então, a patogênese da doença é uma ação direta do vírus lá no epitélio respiratório. Então, a criança tem contato com o vírus, e aí ele vai no epitélio respiratório inferior e vai fazer, a gente tem duas coisas, né? Primeiro, vamos fazer os mecanismos imunológicos, então as células de defesa, os neutrófilos, macrófagos, linfócitos, eles vão produzir mediadores inflamatórios, com isso vai aumentar a permeabilidade do alvéolo, né, do bronquíolo, provocando o edema da mucosa e do todo o trato respiratório, e também, com isso, um aumento da produção do muco. Em alguns casos, nós também podemos ver casos de broncoconstrição. Aqui são casos bem específicos, em que a gente vai discutir mais para frente no tratamento. Mas, basicamente, para ficar bem simples, a criança tem contato com o
o vírus ataca as vias aéreas inferiores, e aí, por mediação imunológica, a gente tem uma produção de inflamatória, que aumenta a permeabilidade vascular, e aí eu faço um aumento do muco, diminuindo o calibre desse bronquíolo. Acho que tem alguém com o áudio aberto, que está dando um pouco de interferência. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho, então, sobre Vai bloquear aqui, tá bom? Só um minuto. Obrigada. Tá bloqueado já, Ju, pode seguir. Falando um pouquinho sobre a patogênese, a gente pode ter dois tipos de obstrução. A obstrução opa, escrevi errado aqui, é parcial, tá, pessoal? Não é parcial, não. Parcial, então, obstrução parcial ou obstrução total. A obstrução parcial é a obstrução que mais acontece, né? Que acontece na maioria das vezes, é o que a gente mais consegue ver nas crianças do pronto-socorro. Então, basicamente, a obstrução parcial eu tenho um edema, né, daquele bronquíolo, tenho uma diminuição do calibre, e aí com isso dificulta a saída do ar dos pulmões, causando uma hiperinsuflação do pulmão. Então, aqui a gente tem uma obstrução parcial, que eu vou fazer uma hiperinsuflação. Então, a gente consegue ver que fica com os arcos costais mais retinhos, e aí um tórax mais hiperinsuflado. Então, aqui é uma obstrução parcial. Pensando em obstrução total, é quando eu tenho uma obstrução total do bronquíolo ou do segmento, né, do segmento brônquico. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver, a atelectasia, tá? Então, aqui, por ausência de troca, né, do oxigênio com CO2, a gente tem uma obstrução total, e aí no raio-x eu consigo ver as atelectasias. Bom, a epidemiologia. Basicamente, o número 1 é o VSR, tá? Esse é o vírus que a gente mais vê nos acometimentos das bronquiolites. Mas lembrando que qualquer vírus pode fazer um quadro de bronquiolite. Rinovírus, parainfluenza, metapneumo, coronavírus, entre outros. Bocavírus, enterovírus, influenza, covid, enfim. Todos os vírus podem causar bronquiolite, e aí, às vezes, a gente, em alguns locais que dá para a gente coletar o painel viral, a gente consegue ver até mais de um vírus no SWAB, mas o número 1 é o VSR. Aqui, acho que é um pouco importante a gente saber disso, né? Acho que vale lembrar toda vez que a gente for atender uma criança com bronquiolite, pensando nos fatores de risco para evoluir com piora. Então, vamos lá. Prematuridade, displasia broncopulmonar ou doenças respiratórias crônicas, menores de 12 meses, como eu já tinha dito, sexo masculino, pessoas que vivem em aglomeração, então crianças de orfanato, crianças que dividem casa com muitas pessoas, ou até mesmo que tem outras crianças dentro do local de moradia. Ausência de aleitamento materno, cardiopatia congênita, doenças neurológicas e imunodeficiência. Acho que fica um pouco claro, né? Acho que fica um pouco fácil da gente saber quais são os fatores de riscos que envolvem essa doença. A apresentação clínica, ela tem 3 fases, tá? Então, o bebê com um quadro de resfriado comum, então ele vai ter uma tosse seca, uma obstrução nasal, uma coriza clara, às vezes um pouco esbranquiçada, espirros, e pode ter febre ou não. Então, é um quadro de um resfriado comum, tá? A criança vai ter uns sintomas brandos, e aí a gente começa a contar como o primeiro dia da doença, quando a criança começa a ter algum desses sintomas. E aí a gente sabe que do 3º ao 5º, podendo ser um pouco mais, quem trabalha no pronto-socorro sabe que às vezes já viu criança no 12º, 17º, mas geralmente entre o 3º ao 5º, 3º ao 6º dia, que a gente começa a ver uma piora da clínica do paciente, que é quando, porque lá no início o vírus ele fez o acometimento no bebê, e aí ele começa a fazer aqueles imunomediadores, né, que começa a iniciar a inflamação no local do bronquíolo, e aí eu começo a aumentar a permeabilidade e aumentar o muco no bronquíolo. E aí, então, eu começo a evoluir com uma piora, que é quando iniciam os sibilos devido à obstrução da via aérea inferior. Então, é quando a criança começa com sinais de insuficiência respiratória.
Lembrando que ela pode durar de 10 a 12 dias, mais ou menos. Depois do quinto, sexto dia, ela começa a apresentar uma melhora dos sintomas, mas isso aqui é muito importante para quando a gente avaliar uma criança no pronto-socorro, para a gente poder orientar os pais que a tosse residual ela pode ficar por semanas. Então, de 10 a 12 dias vão ser tosse, obstrução nasal, desconforto respiratório, alteração na ausculta, mas a tosse, ela pode ser residual por semanas. Então, fica um pouco como nossa obrigação, no momento da alta desses pacientes, a gente orientar sobre a tosse residual. Até mesmo porque, para essa mãe não ficar voltando ao pronto-socorro, onde é um local que tem um monte de vírus, e essa criança pode ter uma outra contaminação, e aí um segundo quadro de bronquiolite. Bom, então, é uma síndrome clínica de desconforto respiratório, né? Quando a gente vê a piora desse paciente, daí ele começa com febre, tosse, desconforto respiratório, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Precedido de uma história de 1 a 3 dias de sintomas brandos de via aéreas superiores. Então, nos primeiros dias eu tenho sintomas de via aéreas superiores, depois a gente evolui com via aéreas inferiores. Aqui, então, a progressão da doença, pode ter a resolução dos sintomas até 28 dias, tá bom? Então, lembrar principalmente de falar sobre a tosse residual para as mães. E aí, na ausculta pulmonar, o que a gente vai ver, né? Na verdade, não na ausculta pulmonar, mas sim numa semiologia pulmonar. Na ausculta, a gente pode ouvir sibilos e estertores finos, e tudo isso graças ao turbilhonamento do ar. Então, por diminuição dos calibres, o ar começa a fazer um turbilhonamento, e aí eu tenho alteração da ausculta, pensando que nós temos a inspiração, ela é ativa, e a expiração, ela é passiva. Então, se eu tenho um aumento do muco, se eu tenho uma dificuldade, uma restrição nesses alvéolos, eu vou ter uma dificuldade em expirar. Então, essas crianças podem ter um aumento do tempo expiratório. E aí a gente consegue avaliar isso, avaliação visual mesmo. E aí também temos o gemido expiratório. Basicamente, essa criança ela tem dificuldade na troca dos gases, por aumento, né, da permeabilidade do bronquíolo, e aí eu aumento o muco no local. Então, o gemido expiratório, ele é uma resposta fisiológica do bebê para aumentar a pressão dentro do alvéolo, para aumentar uma pressão expiratória. Nossa, ele alvéolo com U, vocês sentiram esse erro de português horroroso aqui? Acabei de ver. E dificuldade de expirar para o ar sair do alvéolo. Então, o gemido, ele aumenta a pressão expiratória e aí eu consigo melhorar um pouco a troca, é uma resposta fisiológica. Bom, eu trouxe aqui para vocês, em relação às frequências respiratórias, até 2 meses, então, a gente pode ter até 60 incursões por minuto, de 2 a 11 meses até 50, e de 1 a 3 anos até 40. Eu coloquei até 60, até 50, até 40, porque quando a gente pega aquelas tabelas, a gente vê, tipo, números muito picados e muitos números, eu acho que fica um pouco difícil para a gente de decorar. Então, deixei aqui esse mais simplificado para a gente não comer bola no pronto-socorro. Bom, lembrando que a bronquiolite é um diagnóstico clínico, tá? Então, a criança vai vir com toda aquela história, por isso que sempre é de bom tom a gente fazer uma boa anamnese. A criança vai vir com toda aquela história estava com sintomas respiratórios de via aéreas superiores, que evoluiu para sintomas de via aéreas inferiores. O raio-x, o POX, os exames laboratoriais, o painel respiratório, são coisas que a gente tem que avaliar se o paciente tem necessidade ou não de realizar. Se eu pegar um paciente em que ele está com hipóxia, tem um desconforto respiratório importante, esse paciente vai precisar evoluir com suporte ventilatório, vai precisar de internação, acho que é de bom tom a gente ter um raio-x ou fazer um POX dessa criança, e um POX que seja, né, evolutivo, então que o POX, como a gente não tem radiação, a gente consegue fazer por vários momentos na criança. E aí, só lembrando, né, que se eu realizei, eu preciso registrar no prontuário para que a próxima pessoa que for realizar saiba o que foi visto anteriormente.
Então, acho que o raio-x fica mais reservado para as crianças com internação. Não acho que seja uma coisa que tenha que ser realizada em todas as crianças com diagnóstico de bronquiolite, uma vez que o diagnóstico é clínico. E, se eu fizer o raio-x, na verdade, eu estou fazendo para descartar uma pneumonia bacteriana sobreposta. Eu não estou fazendo para dar diagnóstico, e sim para a gente descartar pneumonias sobrepostas. Exames laboratoriais, aqui também eu não vejo necessidade de ser coletado. Acho que os exames laboratoriais têm que ser coletados em pacientes que chegaram toxêmicos, que foram para a sala de emergência, precisaram de expansão, chegaram num quadro grave, aí, obviamente, a gente vai coletar exames de protocolo sepse, para descartar também que seja um quadro de sepse pulmonar. E o painel de patógeno respiratório também é uma coisa que, primeiro, que a gente não vê em muitos locais, né? Não é todo local que a gente trabalha que tem com facilidade, e muitas vezes os pais precisam pagar por esse exame, a gente sabe que é um exame caro. Acho que não tem nenhuma necessidade a não ser... Por exemplo, sabendo que é um VSR, quando eu tenho um painel, talvez eu tenha mais chance de essa criança ficar mais grave. Se eu sei que é AD, eu sei que vai ter uma febre um pouco mais arrastada, mas basicamente eu acho que não faz diferença alguma no manejo das crianças ter um painel de patógeno respiratório ou não. Bom, em relação a tratamento, o tratamento basicamente é um tratamento de suporte, tá? Existem N trabalhos, N artigos, N estudos, N reuniões falando sobre a bronquiolite, e não temos muito, nada baseado, nenhum embasamento científico concreto em coisas além de suporte e oxigênio, se necessário. Então, basicamente, a gente vai manter lavagem nasal, lembrando que essas crianças, elas estão com um quadro de viérias superiores também, além de inferiores, e as crianças, elas têm respiração praticamente nasal, né? Obrigatoriamente nasal. É uma coisa que eu sempre falo para os pais. Nós, quando estamos resfriados, odiamos ficar com o nariz entupido, é uma coisa que incomoda. A gente se cansa mais, a gente não quer se alimentar, a gente... enfim, fica mais prostrado. Imagina uma pessoa, né, de 6 meses, em que tem uma respiração obrigatoriamente nasal, então isso vai incomodar bastante. A lavagem nasal, ela é para dar conforto para o bebê, para melhorar a mamada, para diminuir essa obstrução nasal. Oxigênio terapia, aí lavagem nasal anda junto com inalação, com soro fisiológico apenas. Tem diversos trabalhos falando sobre hipertônica, sobre outras inalações em que não tem embasamento científico. A inalação, então, apenas com soro e lavagem nasal com soro. E aí, oxigênio terapia, obviamente, se a criança tiver hipoxêmica, e aí aqui é outra coisa discutível, que tem trabalhos que falam até 92%, eu não preciso entrar com oxigênio, e tem trabalhos já americanos que falam que 90% eu posso dar alta para essa criança com reavaliação em 24 horas. Então, como eu já tinha comentado, o embasamento científico na bronquiolite é muito complicado, e para a gente fica muito difícil da gente conseguir ter um protocolo na risca, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, as coisas que a gente mais usa, seria a saturação de 92%. E aí, o famoso e mais temido e mais discutido teste com beta-2, que é uma coisa que a gente acaba sempre vendo no pronto-socorro, crianças com bronquiolite que estão em uso de broncodilatadores. Não tem nenhum embasamento científico, tá? Nenhum, muito pelo contrário, alguns estudos mostram que os pacientes que usaram beta-2 aumentaram o tempo de internação, tiveram mais intercorrências, uma vez que, quando eu posso fazer o teste com beta-2, então, uma criança que ela tem pais asmáticos, ou tem irmãos asmáticos, ou uma criança que já tem dermatite atópica, eu posso tentar fazer um teste com beta-2. E aí, aqui é muito importante que a gente faça um teste e reavalie. Se caso essa criança não respondeu, é porque ela não tem nem receptor beta-2 para responder. Ela não tem aquele... Lembra que lá no começo eu tinha falado sobre a patogênese? Sobre que algumas crianças têm um fator de broncoconstrição? Então, quer dizer que ela não tem esse fator.
toda a dificuldade de troca gasosa, o esforço respiratório, a hipoxemia é por conta do edema da mucosa. Então, basicamente, o beta-2 não vai diminuir o edema, a alteração de muco dentro do bronquíolo. Então, se esse paciente respondeu, a gente deixa na prescrição, mas eu faço o teste, não respondeu, eu não vou deixar esse beta-2 na prescrição. Muitas vezes eu vejo que às vezes a gente acaba deixando, por exemplo, sei lá, deixa de 4 em 4, e aí a criança começa a piorar, daí você deixa de 3 em 3, vai piorando, você deixa de 2 em 2, e aí tá fazendo praticamente de 30 em 30 minutos e não tá vendo resposta. Sim, porque essa criança não responde ao beta-2, e aí eu preciso melhorar o meu suporte de oxigênio, e não o meu tratamento para broncoespasmo. Lembrando que pouquíssimas crianças têm resposta à broncoconstrição. A maioria das crianças, eu não tenho uma porcentagem para trazer a vocês, mas ele tem um edema da mucosa e por isso que eu tenho dificuldade de troca. E aí também faz parte do tratamento a gente descartar pneumonia, e aqui a gente já discutiu também sobre isso, pensando em pacientes que têm alteração, né, tem alteração de diminuição na ausculta, ou essa criança vai internar, essa criança está ficando hipoxêmica, essa criança tem um trabalho respiratório importante, e aí eu vou precisar descartar a pneumonia. Bom, e aí falando que, como basicamente o tratamento é suporte, e aí quando eu falo suporte se essa criança fizer febre, eu preciso dar dipirona. E também preciso lembrar de hidratação e alimentação. Então, se necessário, a gente passa uma sonda nasointeral, para alimentar essa criança, ou se ela tiver desconforto leve, a gente pode manter um mamar, né, em mamadeira, no seio materno, como a criança normalmente se alimenta. Lembrando dos suportes de oxigênio, então a gente pode iniciar com catéter simples, se essa criança tiver uma dessaturação discreta, e pensando em aumento, depois vem catéter de alto fluxo, aqui a gente consegue dar um pouco mais de fluxo e de FI de O2, porque eu consigo dar mais volume de catéter, porque eu tenho um ar aquecido. Então, por isso que eu consigo aumentar o nosso fluxo de oxigênio. Catéter nasal, a gente fica ali no máximo, até 4 litros por minuto, senão a gente já começa a ressecar a via aérea, aí piora a obstrução, a criança fica incomodada, fica mais irritada, então aí a gente começa já a pensar em catéter de alto fluxo. Lembrando também, eu posso fazer VNI, aí aqui, principalmente em crianças que têm atelectasia, ajuda bastante, né, que a gente consegue ofertar pressão para essas crianças, e se não, intubação. E aí, aqui, é uma discussão bem difícil e complicada para a gente fazer, porque muitas vezes no pronto-socorro a gente acaba postergando a intubação desses bebês, pensando, vou dar mais uma chance. Eu não tenho um tempo para vocês, mas no GINA, pensando no quadro de asma, tá? O GINA, ele sempre fala para a gente escalonar tratamento de oxigenoterapia a partir de 30 minutos que essa pessoa não respondeu. Então, basicamente, tem crianças que acabam ficando em VNI ou alto fluxo por horas, e elas estão com frequência respiratória muito alta, uma retração de fúrcula importante, retração subdiafragmática, intercostal, batimento de asa, e aí essa criança só vai fadigando, e aí quando a gente chega no momento da intubação, essa intubação acaba sendo muito difícil. Então, por isso, na bronquiolite, o ideal é que não tivéssemos medo para escalonar tratamentos de suporte de oxigênio. E aí, falando um pouco sobre isso, a gente vai falar sobre intubação. Basicamente, a intubação, ela tem três indicações. Então, eu sempre tenho que fazer 3 perguntas para o paciente. A incapacidade de ventilar ou oxigenar, e aqui fica muito claro na bronquiolite. Incapacidade de manter via aérea patente. Então, às vezes, esse paciente está tão hipoxêmico que ele está rebaixado e ele não consegue manter essa via aérea patente. Ou provável curso clínico previsto que exige uma intubação. O que é isso? Por exemplo, eu estou com uma criança numa UPA que está numa máscara no reinalante, né, num catéter de alto fluxo,
e aí ela vem evoluindo com pior, e eu preciso transportar essa criança para um centro de internação, né? Sei lá, um hospital secundário, terciário. E aí, obviamente, eu preciso entubar essa criança antes do transporte. Uma vez que tem um livro que eu gosto muito de via aérea, que é o Walls, e no primeiro capítulo do livro, ele fala para a gente que a via aérea pediátrica, ela é uma via aérea difícil apenas por ser pediátrica. Então, acho que isso é muito importante, por isso que a gente tem que sempre ir evoluindo e escalonando o nosso tratamento de oxigenoterapia, exatamente para a gente não perder tempo e não ter que fazer a intubação na correria, na ansiedade, com medo, com a criança desaturando. Então, acho que por isso que é importante a gente escalonar o tratamento de oxigenoterapia, não demorar muito para isso. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico que tem no Walls, que mostra para vocês, então, saturação, né? Então, aqui é saturação pelo tempo. Então, basicamente, o tempo que a pessoa dessatura, um adulto normal, por exemplo, de 70 quilos, a gente pode esperar até 10 segundos para ele começar a ter, 10 segundos não, mas basicamente aqui entre 7 e 8 segundos para ele começar a dessaturar. Um adulto com doença moderada de 70 quilos, ele vai demorar ali 6 segundos para começar a dessaturar. Uma criança hígida, então uma criança que não está com bronquiolite, ela demora 4 segundos para começar a dessaturar. Então, isso aqui eu acho que é muito importante. Então, basicamente, a gente compara uma criança hígida com um adulto obeso. Esse gráfico nem traz para a gente crianças com alterações respiratórias. Quem já precisou entubar bronquiolite sabe a dificuldade que a gente tem exatamente nisso, né? O tempo de dessaturação. Bom, toda vez que a gente vai entubar um paciente, a gente tem que lembrar que existem os 7 P's das 7 sequências da intubação. Então, a sequência rápida de intubação, ela é feita por 7 P's, e o primeiro P é a preparação. Então, preparação, o que eu tenho que lembrar? Na pediatria, a gente tem diversos tamanhos dos aparelhos, então, seja do laringo, seja do tubo, seja como eu vou ventilar esse paciente, os valores das drogas. Então, tudo basicamente tem conta. Então, a preparação na sequência rápida de intubação na pediatria é muito importante. A gente sabe que tem tubo com cuff e tubo sem cuff. O tubo com cuff, a gente vai usar idade dividido por 4 mais 3,5. E o tubo sem cuff, a gente vai usar idade dividido por 4 mais 4. Mas qual dos tubos a gente usa? Não temos... Deixa eu interromper um minutinho, tá? A Petra está perguntando aqui se não seriam minutos para dessaturação, que você falou segundos ali no tubo. Aqui sim, minutos, desculpa, minutos. Valeu. Desculpa. Bom, o que eu estava falando? Sobre qual tubo a gente usa, né? Se a gente usa um tubo com cuff ou um tubo sem cuff. Não temos nenhum embasamento científico de qual usar, qual seria o melhor, porém, a AHA, junto com o PAUS, né, traz para a gente que orienta, então, uma orientação de especialista e da AHA, que eu acho que é o local que a gente mais tem discussões em relação a emergências pediátricas, e ele orienta que se use tubo com cuff. Então, toda vez que, principalmente pensando que a gente vai entubar uma bronquiolite, tem restrição de parênquima, né? Então, se eu tiver, quanto menos perdas eu tiver no tubo, melhor. Então, acho que aqui cabe muito bem o tubo com cuff. Eu trouxe aqui também, para a gente lembrar que tem a fita de Breslow, é uma fita que ajuda muito a gente em pessoas que atendem emergência pediátrica, acho que é sempre se não tiver no serviço que a gente trabalha, é de bom tom que a gente tenha, porque eu mesma sou muito ruim de saber peso das crianças quando eu vou atender uma criança, e nem sempre a criança vai estar acompanhada de alguém que saiba. Então, essa fita, basicamente, você estica ela do lado da criança, e aí
aonde o pé, da cabeça aos pés, né? Aonde o pezinho acabar é o peso dela. E ali naquela, por exemplo, parou na cor roxa, um peso de, sei lá, 8. Ali eu tenho tudo para as crianças de peso com 8 quilos. Então, qual tubo eu uso, qual laringo eu uso, qual guedel eu uso, qual máscara laringe eu uso, quanto de ketamina eu uso, quanto de atomidato eu uso, enfim. É uma fita maravilhosa que eu acho que é muito bacana a gente ter para a gente. Bom, e pensando em preparação, acho que a gente tem que montar sempre o nosso melhor plano de ação. E quando eu falo montar plano de ação, eu tenho que ter um plano para uma via aérea difícil. Então, quando eu falo de via aérea difícil, eu falo de, se no nosso vídeo-laringo, acho que é a única coisa que a gente tem evidência na pediatria, né, de que intubações com vídeo-laringo têm maior sucesso na primeira tentativa. Máscara laríngea, e aí aqui é importante porque a primeira causa de parada na criança é hipóxia. Então, a máscara, lembrando que ela é uma ponte para eu poder resgatar essa via aérea, então eu laringoscopei, passou ali 2 minutinhos, não consegui entubar, essa criança desaturou, e aí eu preciso ambusá-la novamente, passo uma máscara, resgata essa criança, e aí a gente pode tentar laringoscopar de novo. E também, além de tudo, a máscara laríngea não consigo entubar, eu consigo passar uma máscara laríngea. Eu não tenho obstrução de via aérea superior, eu não tenho uma epiglotite, eu não tenho um edema de glote nessa situação, de bronquiolite. Então, lembrando que máscara laríngea salva vidas, né? Primeira causa de parada na criança, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e 18ª causa de parada em pediatria é hipóxia. Então, acho que a máscara laríngea é muito bem-vinda, é um instrumento que pouquíssimas pessoas se recordam que existe, e poucas vezes em que participei de intubações pediátricas, foi um instrumento em que foi separado antes da intubação. E aí também o BUGE e fio-guia, a gente também já tem alguns trabalhos que falam que o uso do BUGE melhora eu tenho mais chance de sucesso na minha primeira intubação, e aí, então, acho que são coisas que a gente tem que sempre ter e deixar separado, e na minha concepção, jamais entubar uma criança sem fio-guia, já que uma vez, se você não for usar BUGE. Aqui eu trouxe lâmina reta e lâmina curva, só lembrando coisas básicas que lâmina reta eu entro no centro da boca e eu pinço a epiglote. Então, pensando que as crianças têm uma epiglote maior do que dos adultos comparado ao tamanho da cavidade bucal, por isso que a lâmina reta é mais usada na pediatria, tá? Também porque eu ocupo, aqui dá para ver, por exemplo, meu campo visual, eu tenho todo esse campo visual. Aqui, a lâmina curva, eu perco um pouco mais de campo visual, fazendo com que isso diminua a minha visualização. Então, por isso que também ajuda mais a lâmina reta na pediatria. Mas, Júlia, eu só tenho mão de lâmina curva, não tenho mão de lâmina reta. Também já se sabe que a sua primeira tentativa sempre é feita com aquilo que você tem maior expertise. Eu conheço pessoas, os emergencistas, por exemplo, em que não fizeram emergência PED, né, e não trabalham tanto com criança, a maioria deles, quando vai entubar criança, entuba com lâmina curva. E aí eu acho que isso faz sentido, uma vez que você tem um N enorme de lâmina curva, não tem porquê você usar uma lâmina reta numa situação tão de tanta dificuldade como uma via aérea pediátrica. Bom, o segundo P, então, é a pré-oxigenação. Basicamente, é você ofertar oxigênio para essa criança numa FI de 100%, e daí pode ser no AMBU, pode ser numa máscara não reinalante, pode ser no catéter de alto fluxo, mesmo em que ela esteja, ou na VNI. Lembrando que as crianças desaturam mais rapidamente que os adultos, né? A gente já mostrou lá naquele gráfico. E então é muito importante, não sei se vocês já ouviram falar em oxigenação apneica, que é uma coisa que ajuda bastante. O estudo ele foi feito para traumas e gestantes, mas pensando que essas pessoas têm um volume corrente diminuído, que é o que a gente tem na pediatria, então acho que faz super sentido a gente usar na pediatria, uma vez que a gente tem uma desaturação rápida e importante na pediatria. Não sei se vocês já ouviram falar na oxigenação apneica, então basicamente a criança que está em catéter de alto fluxo, eu vou deixar o catéter de alto fluxo e vou fazer essa... só antes de falar da oxigenação apneica, vou falar um pouquinho sobre a pré-oxigenação, lembrando que a pré-oxigenação não é para eu
aumentar a oxigenação, e sim eu desnitrogenar esse pulmão. Então, eu pegar o espaço morto dessa criança, trocar o nitrogênio por oxigênio. E aí, com isso, eu consigo aumentar a minha capacidade de oxigenação na apneia. Então, a pré-oxigenação, ela é para desnitrogenar o paciente. E aí, eu tenho que ofertar oxigênio a 100%, de 3 a 5 minutos, que é o tempo em que eu troco o nitrogênio por oxigênio. E aí, voltando a falar da oxigenação apneica, basicamente, então você mantém a criança no catéter de alto fluxo, e quando eu for entubar, eu mantenho ela no catéter de alto fluxo numa FI de 100%. Ela vai continuar recebendo um FI de 100% enquanto eu laringoscopo. Então, por isso que chama laringoscopia apneica. Agora, Júlia, não tem alto fluxo no meu serviço, não tenho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar um catéter nasal, a gente vai colocar lá, deixar o catéter, daí eu coloco o ambu, vou pré-oxigenar esse paciente, então vou deixar lá em FI de 100%, de 3 a 5 minutos. E aí, lembrando, quando eu vou fazer no ambu, eu não preciso ambusar, porque eu ainda não sedei essa criança, tá? Então, eu só vou acoplar a máscara e deixar ela oxigenando de 3 a 5 minutos. Deixo o catéter simples no nariz, e aí, quando eu ceder essa criança, eu vou laringoscopar, eu aumento o fluxo desse catéter. Mas a gente vai ressecar as vias aéreas? Sim, mas é uma questão de alguns segundos que a gente vai fazer essa intubação, e essa criança está sedada. E aí, eu vou conseguir aumentar o meu tempo de apneia. Lembrando aqui na oxigenação que é muito importante, a criança ela faz obstrução muito fácil. Então, só pelo tamanho da cabeça, eu já tenho uma obstrução anatômica, né? A criança, comparada ao adulto, ela tem uma cabeça maior comparada ao tamanho do corpo. Então, eu faço uma obstrução, eu já tenho uma obstrução anatômica. E aí, muitas vezes, naquela ansiedade, naquele momento de estresse, você entubar uma criança que está desaturando, eu preciso oxigenar, lembre de fazer a extensão do pescoço para deixar numa posição neutra. Catéter de alto fluxo, a gente deixa num FI de 100%. E aí, num fluxo, tipo, de 2 litros por quilo. Deu para responder a pergunta? Hoje eu acho que semana... Só um minuto. Deu? Hoje eu acho que semana passada eu ensinei para eles sobre flush rate, de você virar o fluxômetro até o máximo, sabe? Com o catéter normal. Sim, sim. Nasal de alto fluxo, você delimita no aparelhinho mesmo Isso. que você quer. É um pouquinho diferente do que eu expliquei de flush rate da semana passada, se foi essa a confusão. Perfeito. Então, o que a Gi está falando quando eu for fazer no catéter simples, que eu tinha comentado com vocês, é o que a Gi comentou, e aí eu vou fazer um flush rate no catéter. Só na PED, como é muito pequeno o raio, eu não consigo fazer flush rate, assim, eu consigo fazer ali 15, no máximo um pouquinho mais, porque dele acaba soltando. Mas entre 10 e 15 a gente consegue. Agora, no alto fluxo, eu vou... porque a gente nunca usa FI de 100% no alto fluxo, né? A gente usaria entre 30 e 60. Neste momento, a gente deixa uma FI de 100%, e também coloca um fluxo de 2 litros por quilo no paciente. Tá bom? Bom, então, voltando aqui a falar sobre a obstrução, então, aqui é muito importante, porque às vezes a gente acaba fazendo uma obstrução mecânica, nós mesmos, né? Então, a gente está com muita ansiedade, a gente coloca a máscara na pessoa, no rosto da pessoa, e aí acaba tendo uma obstrução mecânica. Então, isso é muito importante para a gente tomar cuidado, tá? A ansiedade na intubação pediátrica, ela é muito presente, como a gente já tinha falado, né, a intubação pediátrica, ela é difícil só por ser pediátrica, então, tomem cuidado, porque às vezes nós estamos prejudicando o paciente. Então, esse daqui é um dos maiores erros em que eu acabo vendo, quando a gente está usando o ambu para resgatar um paciente e estamos fazendo obstrução ativa, né, anatômica ativa. Bom, aí depois vem a otimização fisiológica, tá? E aqui a gente pensar em estabilização hemodinâmica. Então,
a gente precisa que o paciente esteja numa estabilidade hemodinâmica. Se precisar, eu faço expansão com fluido, se precisar, eu ligo uma droga vasoativa, mas pacientes em que tem instabilidade hemodinâmica, se não for uma via aérea crash, né, se não for uma via aérea que eu tenho que agir neste momento, quanto melhor eu otimizar meu paciente, menos intercorrências ele vai ter durante a intubação e menos chance de PCR pós-intubação. Então, isso aqui é muito importante. Drenar o tórax, né, se tem algum sinal de pneumotórax, então a gente drena antes de intubar, enfim. Otimizar o fisiológico antes da intubação, por isso que é muito importante que a gente vá entendendo a evolução dessa criança e a otimização de oxigênio. Então, se eu estou lá no cateter de alto fluxo, ela não está indo bem, eu estou pensando que eu vou precisar intubar essa criança, já começa a deixar tudo redondinho para ser uma intubação tranquila, para ser uma intubação com uma boa resposta. Eu já tinha falado antes sobre isso. E aí, pensando em otimização fisiológica, acho que vale lembrar que a gente sempre tem que andar junto com essa fórmula na emergência pediátrica. Então, pensando em estabilidade hemodinâmica, PA sistólica é igual a 70 mais 2 vezes a idade. E aí, quando eu falo 70 mais 2 vezes a idade, eu estou falando de P5 da criança. Não sei se tem muito emergencista aqui, mas os emergencistas zero devem lembrar de tabelas. Os pediatras, sim. Então, se eu estou falando de P5, eu estou falando disso daqui. A minha PA está aqui, nesse local da tabela. Se ele tiver, por exemplo, uma criança de 2 anos, 70 mais 2 vezes a idade, 74. Se esse paciente está com 73, esse paciente está instável hemodinamicamente. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser bem clara para a gente, que essa conta é para o P5 da PA sistólica. Então, qualquer valor abaixo é um paciente que está instável hemodinamicamente, esse paciente precisa de droga vasoativa. Bom, aí seleção e dosagem de fármacos, trouxe aqui para vocês os fármacos e as doses que a gente usa na intubação. Muitas pessoas fazem atropina como pré-medicação. Antigamente era uma coisa que era feita com obrigatoriedade, e hoje a gente já sabe que não é obrigatório fazer. E por que não é mais obrigatório fazer? A atropina era feita antigamente em obrigação, porque se imaginava que a laringoscopia fazia estímulo vagal na criança e ela bradicardizava. Então, por isso que fazia a atropina como pré-medicação antes da indução e do paralisante. Já se sabe que a bradicardia na intubação é pela hipóxia e não pela laringoscopia, tá? Então, é uma medicação que ela tem que ficar pronta, mas ela não é mais usada de rotina, tá bom? Então, a bradicardia durante a intubação, ela é por hipóxia e não por estímulo vagal. Principalmente porque a gente usa mais... Sandra, só vou terminar e daí você já pergunta, tá bom? Principalmente porque a gente usa mais lâmina reta na pediatria, e eu faço estímulo vagal quando eu uso a lâmina curva e eu entro na valécula, tá bom? Pode falar, sabe? Sandra, você queria perguntar alguma coisa? Acho que não, Ju. Pode seguir. Bom, uma coisa, pode falar. Bom, então, a atropina não é mais usada de rotina, tá bom? Ela é uma medicação que já caiu por terra de uso de rotina. E aí eu posso usar midazolam, etomidato, propofol, ketamina. E aí o etomidato, acho que é uma medicação que a gente super desvaloriza na pediatria, e é uma medicação que eu acho que a gente tinha que valorizar mais ela. Pensando que não se usa etomidato porque tem um estudo de 1900 em Guaraná com rolha, porque o etomidato faz supressão adrenal na sepse. Tudo bem. E depois nunca mais fizeram um estudo na pediatria em relação a isso. Agora, eu pergunto para vocês, qual é a maior causa de intubação dessa aula? Hipóxia por... Em contexto de trauma, sim. Hoje eu vou só falar se alguém não... Hoje eu vou só ler a pergunta que você respondeu direto, se alguém não viu. Tá A
Perguntou se na pediatria é usado também o choque index como avaliação de instabilização pós-procedimento. O choque index não tem muita evidência na pediatria, como todas as coisas, né? Muitas das coisas, principalmente nós emergencistas, acabam usando baseado em estudos de adulto. Então, não tem um estudo que eu falo para você que o choque index é usado na pediatria, que tem evidência, mas eu vejo no dia a dia, na preceptoria que eu fiz lá no HC no ano passado, eu vi que é usado mais em contexto de trauma e não em contexto de pós-procedimento, enfim, visando uma instabilidade hemodinâmica no geral. E aí o que muito entra, porque assim, o que acontece a criança sempre tem uma frequência cardíaca muito alta. Então, acho que é por isso que também não tem muita evidência na pediatria o choque index. Pensando que 98% das crianças sempre têm frequência cardíaca acima de 100. Então, acho que não faz muito sentido exatamente por isso. E aí, uma criança que está instável, ela vai ter, sei lá, uma frequência de 180, e aí o choque index dela sempre vai dar bizarramente alto. Bom, acho que eu falei demais, né? Falei muito rápido, deu para entender? Fechou. Bom, e aí, voltando a falar do etomidato, o etomidato é uma medicação que a gente não usa na sepse, mas, gente, aqui eu estou falando de intubação por um vírus que acometeu via aérea inferior e fez um edema de via aérea. Eu não estou falando de sepse. Então, sim, o etomidato é mal usado na pediatria, porque eu respeito a parte da sepse, mas eu não respeito ele ser uma medicação odiada pela pediatria. Eu acho que a gente tem que lembrar que a etomidato existe, principalmente porque é uma droga super barata, é uma droga super cardioestável, neuroprotetora, é uma droga maravilhosa. Eu sou apaixonada pelo etomidato, mesmo sendo emergencista, eu sei que todo mundo ama ketamina. Cara, eu amo etomidato, porque qualquer biboca que você for, tem etomidato. Então, eu acho que a gente menospreza muito ele na pediatria, e eu acho que a gente tem que lembrar que ele existe. Saindo um pouco aqui da bronquiolite, pensando em TCE grave, quando a gente vai entubar uma criança, pensando em acidente automobilístico, pensando em choque hemorrágico. Então, a gente não pode ter tanto ranço do etomidato, lembrar dele na parte da sepse, mas lembrar que ele pode ser usado em contexto fora de sepse. E aí, em relação a bloqueador, a gente tem o succinil, o vecurônio e o rocurônio. O succinil também não é muito usado em pediatria, pensando em doenças Ai, meu Deus. Bom, vocês entenderam. Se crianças que não têm alterações, não tem porque também não usar. É uma droga super barata, é uma droga que tem um tempo de ação super curto, então não tem porque a gente ficar com tanto medo de usar o succinil. Tudo bem que o rocurônio a gente tem o Sugamadex, que é o antídoto, mas também eu trabalho em muitos locais, já trabalhei em muitos locais que tinha rocurônio, mas não tinha Sugamadex. Então, também não é uma referência muito importante ter o antídoto. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta em relação aos fármacos? Vou continuar. Opa. Bom, isso aqui não é nada baseado em evidência, é baseado na minha vivência. Eu acho que é sempre de bom tom deixar uma seringa de adrenalina preparada, tá? Então, todas as vezes que a gente for montar um plano de ação, então eu montei meu plano de ação e aí eu vou usar ketamina e rocurônio, ou eu vou usar etomidato e rocurônio, ou eu vou usar etomidato e succinil, ou eu vou usar amida e rocurônio, enfim. O que eu for fazer, eu já faço, eu preparo a minha droga, preparo os valores, e também já deixo preparado uma seringa de adrenalina. E vou deixar preparado uma seringa de adrenalina. Elô, eu não uso fentanil, tá? É uma medicação cardioinstável, ela é totalmente parassimpatomimética, pensando que pessoas que estão numa situação de emergência, a última coisa que elas podem ter é o parasimpático. Então, não é uma medicação usada em emergência, tanto que aqui no WALS, essa tabela aqui é do WALS, dos fármacos que o WALS traz para a gente. Ele nem traz o fentanil como pré-medicação. E lembrando que o fentanil, ele é uma pré-medicação, ele não é uma medicação de indução de sequência rápida de intubação. Eu já vi muitas pessoas que ficam brigando com os emergencistas do tipo, vamos fazer fentanil porque
laringoscopia é uma coisa que dói e eu preciso sedar esse paciente. E aí eu vejo a pessoa vai lá, ela faz fentanil, faz midazolam e faz succinilmetônio, e aí acabou a sequência rápida. E aí ela entuba. Esse fentanil você fez, teoricamente, somente para você, porque o fentanil ele demora de 2 a 3 minutos para iniciar o efeito. Então, por isso ele é uma medicação de pré-medicação, e não uma medicação de sequência rápida de intubação. Quem faz fentanil, sei lá, ketamina, propofol, qualquer coisa do tipo, e o paralisante depois, você não usou no paciente. Foi mais por uma ansiedade nossa do que para o paciente mesmo, porque a medicação começou a fazer efeito depois que você terminou a intubação, tá? Então, se um dia você for usar o fentanil, que eu acho que é uma medicação que não é boa usada na emergência, pensando que ela é totalmente parasimpatomimética, ela tem que ser usada no mínimo 3 minutos antes da intubação. Bom, então, sempre deixar uma ampola de adrenalina em 9 ml de soro, né? Aqui é a nossa diluição para PCR. E já deixar a conta preparada, já deixar orientada a enfermagem, já deixar tudo redondinho, se caso eu precisar, tá? Então, acho que aqui é uma dica boa para a gente sempre deixar preparado nas nossas sequências rápidas, no nosso plano de ação. Bom, posicionamento. Posicionamento da via aérea é tudo. Seja criança, gestante, adulto, trauma, enfim. O posicionamento, por muitas vezes, se mal feito, é perdido essa via aérea. Então, lembrando que crianças têm a cabeça maior proporcionalmente e que vai se igualando ao adulto conforme o passar dos anos. Então, os bebês, a gente vai deixar o coxim na região interoscapular, então atrás dos ombrinhos, para eu conseguir deixar uma posição neutra. Se eu não coloco o coxim, olha como eu faço uma obstrução anatômica aqui só pelo posicionamento. E aí, crianças maiores, ali entre 4 e 5, 6 anos, eu não uso nada. Ela mesma, por si só, fica em posição neutra quando posicionada. E aí, as crianças um pouco maiores, os adolescentes, a gente coloca em região occipital, tal qual os adultos, tá bom? Então, sempre a gente está procurando deixar o paciente numa posição neutra em que melhore a minha visualização da laringoscopia. Bom, depois vem a passagem do tubo com comprovação e o manejo pós-intubação. Depois que eu passei o tubo, lembrar que, então, para eu escolher o tubo, se for com cuff, é a idade dividido por 4 mais 3,5, e aí eu vou fixar esse tubo 3 vezes o tamanho do tubo. Então, por exemplo, se eu escolhi um tubo 4, eu vou fixar na rima 12. Isso daqui é muito importante, principalmente pós-intubação na bronquiolite, por quê? Primeiro, o paciente, a gente tinha falado de atelectasia, né? Uma vez que esse paciente, que a gente bloqueia esse paciente, ele vai parar de, né, a pressão para, porque eu bloqueei o paciente, então ele não vai ter mais a inspiração ativa, e aí eu posso fazer com facilidade a atelectasia. Se eu introduzir demais esse tubo, a chance de ficar seletivo e aí fazer uma atelectasia praticamente toda do pulmão é muito grande. Então, gente, essa conta, ela não tem erro. Pouquíssimas vezes em que eu coloquei exatamente aonde dá 3 vezes o tamanho do tubo, eu precisei mexer na fixação do tubo depois, puxar ou introduzir um pouco mais, tá? Então, isso aqui é muito importante, vale a gente usar, porque às vezes na ansiedade a gente acaba entubando e acaba introduzindo demais e a gente perde um pouco desse parâmetro e perde um pouco da noção. Então, acho que é muito importante, depois que a gente introduziu o tubo, confere aonde está e fixa 3 vezes o tamanho da corte. E aí, depois que entubou, esse meu paciente começou a desaturar loucamente, aconteceu algum problema. Gente, sempre lembrem do mnemônico DOPE. Aqui é muito importante, porque isso, principalmente na pediatria, acontece com muita facilidade isso. E sempre acontece. Muitas vezes eu vejo isso acontecer. Principalmente os 2 primeiros. Então, o D de deslocamento, então quer dizer, ou eu introduzi demais, ou na hora que eu fui fixar, saiu demais esse tubo. Pensando que, se eu intubei uma criança, a gente está falando de crianças aqui de 2, 3, 4, 5 meses, eu usei um tubo 3,5. Quem já viu uma COT 3,5 sabe o quão flexível ela é, o quão molinha ela é. Então, às vezes, qualquer retração, e qualquer retração também são centímetros da fixação. Então, esse deslocamento é muito importante. Às vezes, só com
peso que fica o ventilador pesa e eu traciono esse tubo. Ou, ao contrário, né? Pesa e introduz mais o tubo. E aí, pensando nessa mesma lógica, nessa mesma energia, vem a obstrução. A obstrução, por quê? Eu posso dobrar simplesmente a corte pelo peso do aparelho, pelo peso de todo o resto do ventilador. Então, às vezes, esse tubo pode ser dobrado e aí eu não consigo ventilar. Então, é uma obstrução da própria corte. Ou esse paciente acaba fazendo rolha e aí é uma obstrução pela rolha. Depois vem pneumotórax, então, sempre conferir, né, se está ventilando bilateral, se não é pneumotórax. E também a última coisa que eu tenho que ver e avaliar sempre é o equipamento. O meu equipamento está funcionando corretamente? Eu coloquei os disparos corretos? Está tudo funcionante? Então, por último, a gente pensa em equipamento. E aí, depois que eu descartei todas essas coisas, aí eu começo a pensar em alterações do parênquima mesmo e de gravidade dessa criança. Mas, basicamente, o DOPE é 90% das questões de saturação pós-intubação. E depois, né, lembrando de manejo pós-intubação, aqui eu deixei para vocês os valores das bombas que a gente tem que deixar. Lembrando que a criança as medicações têm seus tempos de duração, né, a ketamina aí uns 40 minutos, o etomidato 15 minutos. Então, após isso, às vezes a gente acaba relaxando, né, e ficando mais relaxado porque deu tudo certo, consegui intubar essa criança, ocorreu tudo bem. E aí eu esqueço de montar as medicações pós-intubação. Ou também essa criança chegou muito grave, precisei intubar rapidamente, e aí eu acabei não prescrevendo as medicações. Então, lembrando que isso aqui também é um dos motivos de saturação após a intubação. Às vezes a criança está brigando com o ventilador e eu não estou conseguindo ventilar essa criança direito. Então, eu tenho que colocar ela em bomba de infusão de medicação contínua, tá? E aí, aqui eu coloquei todas que a gente geralmente usa na pediatria. Eu não coloquei Precedex, que eu sei que bastante gente usa Precedex. Desculpa, depois eu posso colocar aí para poder mandar aula para vocês. Bom, critérios de internação, então. Menores de 3 meses. Pacientes toxemiados, então isso é óbvio, a gente lembra daquele triângulo da pediatria, né, que eu tenho qualquer alteração que eu tenha, seja de coloração, respiratório ou nível de consciência, essa criança tem que ir para a sala de emergência. Então, pacientes que foram para a sala de emergência, que tem um sinal de toxemia, obviamente, esses pacientes têm que ser internados. Pacientes desidratados, então, o paciente está com tanto esforço respiratório ou ficou tanto tempo grave em casa, que tem uma desidratação importante. Desconforto respiratório, mesmo após medidas, né, lavou o nariz, fez inalação, o paciente não melhorou. Cianose, taquipneia persistente, hipoxemia, daí aqui eu deixei saturação menor do que 92. Lembrando que alguns estudos já falam saturação até 90, é aceitável. Impossibilidade da criança ser observada pelos pais, então, obviamente, a gente já viu lá no começo que é uma doença que tem evolução, então, quer dizer, a criança chegou lá no segundo dia, ela tem um desconfortinho, mas ela tá bem, lavou o nariz, ela ficou melhor. Gente, essa criança precisa ser cuidada, ela precisa ser observada. Para a gente saber se ela está se hidratando, né, se ela está se alimentando, e se ela vai ter uma piora do desconforto respiratório. Crianças que fazem apneia, então, às vezes, as mães relatam, né, tipo, lá em casa ela ficou fazendo alguns tempos sem respirar. Prematuros, imunodeficiência e doença cardíaca com repercussão hemodinâmica, tá? Não são todos os cardiopatas que têm critérios de internação, só aqueles que têm doença cardíaca com repercussão hemodinâmica. E os critérios de alta, obviamente, melhora da taquidispneia e da hipoxemia, boa aceitação por via oral, então esse paciente não está se cansando, esse paciente está ficando bem nas mamadas, e ausência de toxemia. Acho que são coisas bem simples e fáceis da gente lembrar. Aí aqui eu só acho que é importante a gente lembrar sobre precauções, que é bom sempre orientar a família, que como lavagem de mãos, evitar lugares públicos, usar máscara, pessoas que estão doentes dentro de casa, cessar tabagismo, porque a gente já tinha conversado lá no começo que crianças que convivem com familiares tabagistas têm maior chance de gravidade e maior chance de ter bronquiolite. E aí eu acho que o principal mesmo é uma questão de lavagem de mãos, lavagem de alimentos e orientação sobre aglomeração e orientar sobre pacientes que não bebês,
que estão com quadros respiratórios não terem contato com pacientes bebês, né? Porque para a gente pode ser um simples sintoma e para eles pode ser uma internação com gravidade, com necessidade de intubação, enfim. Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês em relação à bronquiolite. Falei muitas palavras por minuto, eu tenho esse costume. E se vocês tiverem dúvidas, eu estou totalmente à disposição. Se não quiserem me perguntar aqui, vocês podem me perguntar no particular, não se alguém, sei lá, às vezes tem gente que fica com um pouco de vergonha. Eu sou super acessível, adoro discutir coisas, adoro... Bom, a Petra perguntou aqui em relação à ventilação. Na bronquiolite, a gente sempre vai usar uma ventilação protetora, como praticamente quase todas as outras. Pensando que esse paciente, a gente está entubando para basicamente ele descansar, né, para ele não fadigar, porque ele está fazendo muito esforço para respirar. Então, a gente está entubando para ele descansar e não fadigar e ter uma parada respiratória, que a gente já sabe que a principal causa de parada é a hipoxemia. Então, a gente sempre inicia ali com um volume de 6 a 8 litros por quilo, uma PIP de 6, no máximo 8, a gente podendo chegar até 10, 12, mas sempre iniciar com valores baixos. E a gente coloca uma FI de 100 logo após a intubação, e aí quanto mais rápido a gente diminuir essa FI, melhor, né? Pensando que, não sei se vocês lembram, a relação PaO2 e FI depende da FI. Então, quanto mais rápido eu conseguir diminuir essa FI, melhor... Ai, calma, que eu não estou conseguindo ver todas as perguntas. Melhor vai ser a minha relação e melhor esse meu paciente vai ficar. Então, nem sempre é melhor a gente manejar, sei lá, aumentar volume, aumentar um pouco a pressão para a gente conseguir diminuir a FI. Então, começa com 100, aí já rapidinho vai diminuindo a FI. Lembrando que esse paciente precisa saturar mais que 92%. Ele não precisa estar entubado saturando 100%. Tá? Ju, te ajudo, ó. A próxima. Paciente acoplado na VNI que fica muito agitado. O que você usa de sedação? Precedex. E a sua opinião em relação à lavagem nasal com maior volume, seringa ou nasoar em lactente jovem? Não. Não, acho que a gente tem uma população muito carente de conhecimento e eu acho que vale a pena só seringa mesmo, de no máximo 5 ml por narina, em bebês pequenos. E assim, eu quando, principalmente no SUS, assim, eu sempre oriento e eu mostro. Eu pego a criança, eu seguro a cabeça dela, eu mostro como é que faz a lavagem. Que eu acho que é uma obrigação nossa, como plantonista de pronto-socorro, a gente replicar conhecimento, e esse é um deles. Então, eu sempre oriento aos familiares como é que faz essa lavagem. Beleza. Aí a Daniela tinha perguntado Precedex ou sedação por sonda, mas é por conta da VNI lá. Ah, não, é Precedex. Acho que você tem o Precedex na mão, você consegue aumentar e diminuir muito fácil. Às vezes tem situações até que depois que eu intubei, eu mantenho o Precedex, né? O paciente não ficou bem na VNI ou no CAF, aí eu mantenho o Precedex, só associo, sei lá, tipo Fenta, e aí, porque o Precedex é um ansiolítico, né? Ele não é analgésico. Então, eu adiciono fentanil, mas não gosto muito de sedações por via oral. Acho que elas ficam mais na parte de estubar, depois para ir conseguindo estubar e diminuir as chances de abstinência. Beleza. E acho que o Emanuel também perguntou se tem alguma evidência de indicação de ECMO no casos extremos. Tem, mas assim, né? A gente não tem. Acho que o único lugar, assim, tipo, tem o Einstein, mas acho que o lugar de maior ECMO aqui em São Paulo é no Sabará, tem uma equipe bem bacana lá. É isso, tem evidência, óbvio, mas, infelizmente, não é uma prática corriqueira na pediatria. Daí seria a mesma evidência, tipo, pensando em Covid, né? Acho que o Covid foi a grande bronquiolite dos adultos. Eu tenho um pouco isso na minha cabeça. Era isso, né? A gente entubava, esperava o vírus se acalmar, aí teve surtos de milhões de medicações, igual teve na bronquiolite, né? Fazer inalação hipertônica, fazer corticoide, fazer não sei o quê, e a gente viu que nada funcionava. Era o tempo e a resposta do paciente. Então, acho que a bronquiolite é o Covid dos adultos. Legal, muito bom, Ju. Mais alguma pergunta, pessoal?
Não? Gente, e aí só orientar uma coisa que eu lembrei agora, acho que é muito de bom tom nosso orientar os pais o que é um esforço respiratório, tá? Então, orientar sobre sobre diafragmático, intercostal, retração de fúrcula e principalmente batimento de asa. E pensando que a gente está num momento de... O VSR, né, a bronquiolite, vem mais num momento do frio, né, outono e inverno. E essas crianças estão sempre abarrotadas de roupa. Então, acho que é bom a gente orientar os pais para que sempre esteja tirando a roupa para poder avaliar o paciente. Nenhum momento o corticoide faz sentido nesse tratamento. Já teve até... a gente conseguiu ver até no Covid que, tipo, corticoide aumentava a replicação viral, então a gente pode até piorar o quadro das crianças, não tem evidência nenhuma no uso de corticoide na bronquiolite. Tá ótimo, acho que era isso. Acho que ninguém tem mais perguntas, mas fiquem à vontade para contatar a Júlia ou contatar o coordenador da sua unidade se tiverem mais alguma dúvida. A gente vai pegar depois os slides que a Ju fornecer para disponibilizar também, e a aula ficou gravada para a gente pôr no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigada. O velo não é comum. Muito obrigada, Ju, pela aula. Foi incrível ter você aqui. Espero que Obrigada, Gi. Obrigada pelo convite. De emergência pediátrica aí. Obrigadão, viu? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.